Vamos falar então de embargo de declaração. Trouxe aqui a estrutura para a gente analisar, né? Bom, se você for ver o Código de Processo Civil, ele vai falar, o primeiro recurso que ele vai tratar ali, recurso em espécie, é o recurso de apelação. Pode reparar. Depois fala do agravo de instrumento. E só depois fala dos embargos de declaração. Por que eu estou escolhendo falar sobre embargo de declaração primeiro? Por uma razão bastante simples. Bastante simples. Sempre que você estiver diante de uma decisão judicial, sempre, é perigoso, né? Você falar expressões absolutas, né? Em direito, é muito perigoso, né? Mas sempre que você estiver diante de uma decisão judicial, você vai ter que verificar se é o caso de você opor o embargo de declaração. Por isso, né? Então, os embargos de declaração, eles visam a correção estrutural de uma decisão judicial. Você vislumbra ali ou não, né, você vai fazer essa busca, essa varredura, né, para ver se a decisão tem falhas estruturais. Porque se tiver, você vai ter que opor o embargo de declaração. Ou é recomendável que você o faça, oponha os embargos de declaração. Né? Porque assim como nós temos os deveres, né, de fazer, temos o dever jurídico de fazer uma petição apta, uma petição conforme o artigo 319, né, senão ela vai ser indeferida, ou o juiz vai mandar emendar. Né? Assim como nós temos esses deveres, o magistrado também tem. Então, no recurso, né, vocês vão ver tanto de requisitos que nós vamos ter, que nós vamos trabalhar, né? Então, o magistrado também tem que obedecer requisitos. Então, um dos requisitos que se exige do magistrado, meus caros, é que ele profira uma decisão livre de omissões, de obscuridade, né, ou de contradição, e que essa decisão, então, seja tecnicamente aceitável. Né? E não é aceitável uma decisão que apresente, né, pontos de omissão com relação à linha de argumentação traduzida pelas partes no processo, ou que ela seja contraditória, a contradição no sentido de incompatibilidade entre as premissas, né? É aquele famoso caso, né? Tá narrando tudo a seu favor, você começa a ler, né? Imagina que você não lê de trás para frente, você leia na sequência normal, né? E você tá lendo lá, tá tudo maravilhoso, né? Ele tá acolhendo suas teses todas de defesa ou teses de ataque, não sei que seja. E aí, de repente, na conclusão, ele julga improcedente. Né? Então, a incoerência também não é aceitável. E a obscuridade, que é retratada pela ambiguidade, né? Quando a decisão apresentar algum trecho com ambiguidade ou dubiedade, nós poderemos também embargar. Então, eu quero dizer com vocês que os embargos de declaração, eles são ou serão, né, o primeiro recurso que você deve buscar interpor. É o primeiro de todos eles. A Maria José ligou a câmera. Oi, Maria José, tudo bem? Gostei, muito bom. Né? A Elisângela e o Ítalo sempre ligam, né? Mas gostei, valeu. Pois bem, então a dica que eu te dou, e por isso que eu estou trabalhando primeiro os embargos de declaração, é que você, primeiro ponto, você está diante de uma decisão judicial, procure falhas, vai ler a decisão, né? Porque se você vislumbrar alguma falha, não importa se você ganhou ou você perdeu, se aquela decisão foi boa ou foi ruim para você, não importa, né? Você vai ter que embargar de declaração. É recomendável que você oponha os embargos de declaração. Aliás, uma questão aqui de verbo. Verbo. Eu vou falar de verbo. Né? Porque é o seguinte, vocês, na primeira instância, você tem um linguajar próprio. Você fala, eu vou propor uma ação, eu vou ajuizar uma ação. Então, você usa o verbo propor ou o verbo ajuizar.
E se for ação constitucional, você vai utilizar o verbo impetrar. Né? Vou impetrar mandado de segurança, vou impetrar um habeas corpus, um habeas data, né? Então, para as ações constitucionais, os writs constitucionais, você usa a expressão impetrar. Pois bem, aqui nos recursos, você utiliza o verbo interpor. Interpor. Vou interpor o recurso de apelação, vou interpor o recurso de agravo. Então, não vá me falar propor. Propor não. Quem propõe ação, ou ajuiza a ação. Para recurso, você vai utilizar o verbo interpor. Tá? Ou então, se você quiser dar uma variada, né? Quando eu interpuser o recurso, né? Quando o recurso for interposto, enfim. Para os embargos, boa parte da doutrina fala que o recomendável é o verbo opor. Opor embargos de declaração. Também conhecido como embargos declaratórios. Embargos de declaração ou embargos declaratórios. Tanto faz. E a sigla é essa que eu coloquei para vocês, o EDCL. Então, quando você for analisar, por exemplo, acórdãos dos tribunais, né, decisões dos tribunais, vocês vão ver lá que eles colocam a sigla EDCL. Né? Então, sempre que você vislumbrar essa sigla EDCL, saiba que aquilo foi decidido quando da interposição do recurso de embargo de declaração. Tá? Então, isso é muito relevante, muito interessante. Vai te ajudar você decifrar as siglas. Então, cada recurso que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar as siglas deles. Porque eu vou trazer alguns acórdãos aqui para a gente analisar, para vocês verem como que os tribunais trabalham, né, o sistema recursal. É bem interessante. Amanda também ligou. Valeu, Amanda. Oi. Ligou a câmera também. Obrigado. Pois bem, meus caros. Olhem só. A previsão, então, está no artigo 1022 até o 1026. Eu trouxe os artigos aqui para a gente analisar, mas nesse primeiro momento nós vamos fazer uma abordagem mais teórica, tá bom? E depois a gente faz a análise da lei em si, tá? Da legislação. Que é importante você também decifrar a legislação que te é apresentada, né? Então, se eu for fazer exame da ordem dos advogados, prova de juiz federal, de juiz de direito, né? Promotor, procurador, enfim, eles têm uma tendência de cobrar texto de lei, em torno de 60% a 70% eles cobram texto de lei, e em torno de 30% eles cobram doutrina ou jurisprudência. Essas provas mais sofisticadas, tá? Então, é muito difícil ficar abaixo de 60% da cobrança de texto de lei, tá bom? Pois bem, vamos falar, então, você deve ter percebido aí, né, que na estrutura que eu coloquei para vocês, o arquétipo, né, a arquitetura, eu coloquei aqui os requisitos de admissibilidade, que são inerentes a qualquer recurso. Eu só excluí, né, os fatos impeditivos ali, né, como renúncia, desistência, né, eu excluí, porque estaria aqui logo depois do interesse recursal, como nós já estudamos. Então, eu excluí porque aquilo ali está no genérico, né. Agora, aqui eu vou fazer uma análise de cada recurso em si, né. Então, o estudo de cada recurso em espécie, não vamos fazer essa análise do cabimento, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, regularidade formal, tá bom? Todos eles eu farei essa análise. Às vezes vai ficar um pouco repetitivo, mas às vezes a repetição também te ajuda você a mentalizar a estrutura, tá? Porque tem variações, tem algumas pequenas variações, tá bom? Então vamos lá. E aí, Brunão, beleza? Valeu aí pela câmera. Beleza. Pois bem, meus caros, vamos lá. Cabimento. Bom, cabimento é o mais interessante aqui, eu acho que nessa primeira análise nossa. Porque, olha só, a lei fala que qualquer decisão comporta embargos de declaração. Não é? Então você está diante de uma decisão com conteúdo jurisdicional, ela vai comportar embargos de declaração.
até mesmo, presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, até mesmo nos casos em que a lei disser é irrecorrível, cabe embargo de declaração. Por isso que eu gosto dos embargos de declaração. Meu próximo livro de processo vai ser sobre embargo de declaração. Comecei a escrever semana passada. Escrever mais, né? Porque eu já tenho no manual, né? Então, eu quero escrever um livro só sobre isso. Só sobre embargo de declaração. E eu já comecei. Porque é muito interessante, por exemplo, vocês estudaram lá com o Edgar, controle de constitucionalidade. Lá fala, olha, as decisões que o Supremo Tribunal Federal decidir em controle de constitucionalidade, essas decisões são irrecorríveis. Ela fala, não cabe recurso, até porque ele está sendo julgado direto no Supremo. Mas, sim, qualquer decisão. Já vou comentar sobre isso. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, não importa. E lá no controle concentrado, é interessante que a lei que fala do controle concentrado de constitucionalidade, que é quando a ação é proposta direto no Supremo, ela fala, olha, a decisão não comporta recurso, exceto embargos de declaração. A lei que rege, a lei 9868, né, que rege as ADIs e as ADCs, essa lei fala expressamente isso. Então, quando o Supremo decide uma ação em controle abstrato de constitucionalidade, também conhecido como controle concentrado, que concentra no Supremo, é chamado de abstrato porque analisa a lei em abstrato, né? Vamos relembrar isso. Então, essa decisão, não temos outro órgão jurisdicional acima do Supremo, não temos. Mas mesmo assim, a lei fala, cabe embargo de declaração. Caso o Supremo, por exemplo, não tenha pensado em alguma repercussão jurídica, né? Então, aquele que ajuizou a ação no Supremo Tribunal Federal vai poder, então, opor, olha o verbo, opor embargos de declaração. Tá bom? Então, esse é um ponto interessante. Aproveitando a pergunta do Bruno, olha o que eu trouxe aqui. Trouxe a lei para a gente analisar. Olha só. Olha o 1022. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, a interpretação aqui, Bruno, que se dá é: o que significa qualquer decisão? Decisão interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática, né? Eu fui pego de surpresa. Lembra que eu te falei do princípio da primazia do julgamento do mérito? Primazia do julgamento do mérito, os magistrados, os desembargadores, os ministros estão proibidos de se atentar em formalismos, né, e deve primar pelo julgamento do mérito da causa. E uma das ideias ali é de combater a chamada jurisprudência defensiva, que é justamente um vício, né, que os magistrados têm, né, no âmbito dos tribunais, de criarem requisitos de admissibilidade que não existem, né? Que não existem. Então, pode fazer os embargos aí. Então, opor, tá? O verbo. Então, olha só que interessante. Eu comentei também antes da aula começar. Olha só que interessante, meus caros. Nós vamos ver que tem um recurso de inadmissibilidade de recurso. Quando você vai interpor um recurso especial para o Supremo Tribunal ou para o STJ, o recurso extraordinário para o STF, a admissibilidade do recurso é feita no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Então, o próprio órgão recorrido, né, o próprio tribunal recorrido, vai fazer a admissibilidade. É o presidente, né, do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal Regional Federal, é que vão analisar os requisitos de admissibilidade para o RESP e para o RE. Nós vamos ver isso. E aí, sempre coube embargo de declaração. Sempre coube. Sempre. Caso o presidente do Tribunal de Justiça, ou o presidente do Tribunal Regional Federal, na análise da admissibilidade do recurso, se esqueça de algum detalhe. Né? Ou seja, contraditório, ou seja, omisso. Enfim, que seja. Né? Isso, qualquer juiz, qualquer um que esteja fazendo uma petição, qualquer um que esteja peticionando, está suscetível a isso, meus caros. Qualquer um. E aí o STJ, agora em julho, então tem 2 meses,
eles criaram lá um precedente falando que, olha, dessa decisão que inadmite o RESP, ou dessa decisão que inadmite o recurso extraordinário, não cabe embargo de declaração. Aí, você pega esse artigo aí que eu acabei de ler com vocês, o 1022. O que está falando aí? Qualquer decisão comporta embargo de declaração. Então, olha só, eles fazem muita interpretação contra a lei. Contra a lei. Você fala qualquer decisão, né? Então, obviamente, naquelas também que inadmitem um recurso por ele ser, né, por algum requisito de admissibilidade que tenha vislumbrado, né, o magistrado tenha vislumbrado, então também deve caber. E aí, eles criaram essa regra na base do porque sim. Sabe aquela brincadeira que a gente vê às vezes até em propaganda, né? Por que você paga o ano inteiro de academia e vai só uma vez? Aí o cara da propaganda, porque sim. Né? As nossas mães, né, falavam pra gente, né, ou pais, né, falavam pra gente, né, por que eu não posso ir no lugar tal? Porque sim. Né? Então, totalmente sem fundamento algum, a base do autoritarismo, né? Então, e quando um tribunal decide contra uma lei, né, isso é extremamente perigoso. E o Supremo começa a inventar requisito processual, né, professor? Exato, é o que a gente chama de jurisprudência defensiva. Isso. Aí um exemplo clássico, né? Só que daí eles falaram o seguinte, não cabe embargos. Então, que o cabimento é uma forma, é o primeiro requisito de admissibilidade. Então, eles falaram isso, né? E aí, olha só, o efeito surpresa. Todo mundo que advoga no Tribunal Superior foi pego de surpresa nisso daí. Né? Porque de uma hora para outra eles deram um cavalo de pau, sempre se admitiu o embargo de declaração, de qualquer decisão, não havia restrições, e de repente eles criaram um mecanismo de restrição, né, que vai contra a lei. Se você for procurar na lei, não existe. Não existe, tem que ser por lei. Nós vimos isso no princípio da taxatividade. Né, os recursos só podem ser criados, ou os requisitos de admissibilidade só podem ser aperfeiçoados ou retirados do sistema por lei. E eles fazem isso por interpretação. Às vezes é um duplo twist carpado hermenêutico, né, como é denunciado pelos hermeneutas. E as palavras têm seus significados, né, possíveis. Então nós temos que ter obediência também aos limites semânticos das palavras. Não é? Então isso é um problema sério. Não é? Bem complicado. Mas enfim. Então, cabimento, né? Toda e qualquer decisão judicial, exceto a que não admite o RESP e o RE, né? Corrigindo esse artigo aqui, né? Então, se você for colocar aqui, ó, toda e qualquer decisão judicial, se você quiser tirar um sarro, né? Alguns fazem, né? Quando o STF, o STJ decide, né? Exceto as decisões inadmissibilidade do RE e RESP. São cabe embargo de declaração. Ai, cada uma. Isso é porque ele não quer trabalhar, professor? Não quer aceitar lá o embargo de declaração? Sem dúvida. Eles estão querendo reduzir o serviço deles. Porque essa admissibilidade aqui que eu estou falando, Ítalo, essa admissibilidade do RE e do RESP, ela é feita pelo presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, né? Então, olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar aquele esquema. Que então é válido, professor? Só para... O que é válido? Eu falo assim, mesmo sendo uma aberração, mas é válido isso? Inadmitir? Sim, eles fazem a admissibilidade, perfeito. Olha aqui, ó. Aquele esquema que eu fiz com vocês, ó, lembra? Ó, peraí. Deixa eu copiar aqui. Cadê? Ó, peraí, já vai. Mais fácil eu copiar aqui. Estão vendo aí? Lembra que nós falamos do juízo Acó e do juízo Adquem, né?
Lembram disso? Nós falamos sobre isso, né? Bom, olha aqui. Quando você interpõe um RE, um RESP, o RE vem para o STF, e o RESP vai para o STJ, né? Só que a admissibilidade é feita aqui, ó, no próprio juízo ACO, né? Ele quem faz a admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial, por meio da sua presidência. Então, nós temos aqui, né, que o presidente... Meu Deus. TJ, TRF, eles fazem a admissibilidade do recurso. Como que era antes? Como que era antes? Era o seguinte, o Código de Processo Civil, ele sempre previu essa estrutura. Você interpõe perante o próprio TJ, o TRF, você interpõe um recurso especial, um recurso extraordinário. O presidente do tribunal faz a admissibilidade, às vezes, dependendo do regimento interno, o vice-presidente faz a admissibilidade. E essa primeira admissibilidade, então, é feita no próprio tribunal de origem, né, o tribunal recorrido. Se tiver ok, por exemplo, cabimento, legitimidade, interesse, preparo, regularidade formal, né, tempestividade, o RESP ainda tem mais 3 requisitos, né, tem o pré-questionamento, esgotamento de instância, e temos ainda a vedação de rediscussão fática, que é própria só desse recurso. O STF, para o STF, o recurso extraordinário, além desses 9 requisitos, ainda tem a repercussão geral. Então, quem faz essa análise, essa primeira triagem, é o presidente do tribunal recorrido, né? O TJ ou o TRF. O Código de Processo Civil, na sua feição originária, o Código de 2015 mesmo, né? Ele tinha acabado com isso, com essa admissibilidade pelo TJ ou TRF. Tinha acabado. Não tínhamos essa previsão. Ou seja, você ia interpor um recurso especial, ele subia direto para o STJ após as contrarrazões. Então, eu vou lá, estou interpondo um recurso especial. Interpus, abre-se vista para a parte contrária, para ofertar suas contrarrazões, e ofertou as contrarrazões, subiria para o STJ. Mesma coisa para o STF. Interpus o recurso extraordinário, abre para as contrarrazões, que é o contraditório do recurso, e subia para o STF. Né? Então, o RESP para o STJ e o RE para o STF. Pois bem, eles tinham percebido que isso ia entupir o STF de recursos e entupir o STJ de recursos. Porque perceba, nós temos 27 tribunais de justiça. Eu disse 27. Que são os 26 estados da federação, mais o DF. É um tribunal de justiça para cada estado. Então são 27. Né? Contando com o DF. Mais 5 TRFs, que logo vai virar 6. Está passando a passos largos o TRF 6, que vai vir para Minas Gerais. Para nós é muito bom. Né? Para quem tem pretensão de concurso de juiz federal, né? Concursos federais em geral, né? Vai ser muito bom. Que a vinda de mais um tribunal, né? A criação de mais um tribunal, vai ter essa perspectiva de criação de muitas vagas. Pois bem, você imagina o Brasil inteiro recorrendo para o STJ. O Brasil inteiro. Né? São 32 tribunais. Cada qual dando uma interpretação diferente. Às vezes acontece isso. E o Supremo ainda é pior, porque o Supremo é Corte Constitucional, né? Então você ainda tem os tribunais trabalhistas, você ainda tem os tribunais, o Tribunal Militar, no STM, e você ainda tem os tribunais, o TSE, né? O Tribunal Eleitoral. Então a amplitude é muito maior, né, para o STF. Então você ia ter os 32, mais os tribunais trabalhistas, que eu não sei quantos são, não tenho a menor ideia de quantos são, porque tem estado que pega 2, né? O tribunal pega 2 estados. São Paulo tem 2 tribunais, São Paulo tem 2 TRTs, né? Enfim, são muitos tribunais. Então, perceba, né? A amplitude é muito maior,
né? Muito maior para o STF. E eles perceberam que ia entupir, né, os tribunais de recursos, o STF e o STJ, que o Brasil inteiro recorrendo. E aí eles aprovaram uma lei na vacatio legis. Ou seja, nós tivemos uma vacatio legis de 1 ano. O código é de 2015, mas ele só entrou em vigor em 2016. Com 1 ano na vacância, né, para a gente tomar ciência dos acordos, dos termos, perdão, do código. E na vacatio legis eles alteraram o código. Alteraram para quê? Para voltar esse sistema aí. Esse sistema da admissibilidade no tribunal de origem, no TJ, no TRF. Então, por quê? Porque essa admissibilidade, Ítalo, essa admissibilidade feita no TJ, no TRF, faz um filtro gigantesco. Segura muito recurso, muito mesmo. Né? Na aula de RESP, DRE, eu vou falar mais sobre isso. Mas. E agora eles criaram mais um filtro, que é o dos embargos de declaração. Falando que não cabe embargo de declaração. Né? Então. E é um recurso que, de fato, te propicia você fazer um controle jurisdicional das omissões, da contradição, né, dos magistrados. Eles fazem muita decisão padrão, e não é sempre que a decisão padrão vai caber no seu caso. Né? Aliás, decisão padrão é extremamente perigosa em julgamentos de massa. Né? É extremamente perigosa. Então, nós temos esse panorama aí, meus caros. É bem complicado. Entenderam até aqui? Vou continuar. Legitimidade. Quem tem legitimidade para embargar? Aí é aquela mesma análise que nós fizemos na teoria geral dos recursos. Né? As partes têm legitimidade para embargar, o Ministério Público quanto custos legis e também o terceiro interessado, né? Então também não está proibido de opor os embargos de declaração. Tá? Ainda, interesse recursal. O interesse é de ambas as partes. Esse aqui é um ponto muito interessante. Ambas as partes podem embargar de declaração. Olha só, não importa, aí que está o ponto, não importa o resultado do processo. Não importa. Então, você sendo vencedor ou você sendo perdedor, você vislumbrando ali uma omissão, obscuridade ou contradição, ou o erro material, você pode embargar de declaração. E o recurso oposto por um, aproveita o outro. Tá? Aproveita o outro. Porque ambos têm interesse na rigidez da decisão. Que aquela decisão seja rígida, que aquela decisão seja bem acabada, né? Formalmente perfeita. Então, todos têm interesse nisso. Então, por isso que o recurso oposto por um aproveita o outro. Tá? Ainda, então, interesse recursal, ambos têm interesse. Ambos vão se aproveitar. Lembra que eu falei que a ideia de interesse recursal era a ideia de proveito útil, né? Então, ambos têm esse proveito. Preparo. Sobre o preparo, meus caros, não existe nos embargos. Não há que se falar em preparo no recurso de embargo de declaração. É um recurso gratuito. Justamente porque você está apontando a falha do juiz. Falha do magistrado. Por isso, ele é gratuito. Se a falha é dele ou dela, né? Então não faz sentido você ter que pagar por isso. E aí que está o ponto. Mas já vamos falar agora mesmo sobre os embargos protelatórios. Tem um efeito colateral aí. Se os seus embargos forem considerados protelatórios, você vai poder sofrer uma multa. Eu já vou comentar sobre isso. Tá? Ainda, tempestividade. Lembra que eu falei sobre tempestividade, né? Todos os recursos, dos 9, 8 tem o prazo de 15 dias. O único que tem prazo diferenciado é o de embargos de declaração, ou embargos declaratórios. Então, só os embargos apresentam um prazo menor. Até porque, como eu disse para vocês, você vai ter que vislumbrar, primeiramente, né, se é o caso de embargos. Então, você tem só 5 dias para embargar. Passou os 5 dias, embargar você não pode. Aí você vai ter que ver que tipo de decisão nós estamos. Eu estou diante de uma sentença. Então, da sentença cabe a apelação. Passou os 5 dias, eu não embarguei, então eu vou ter que ir para apelação. Tentar apelar. Né?
Ah, não, é uma decisão interlocutória, que está prevista ali no 1015. Ok, passou os 5 dias. Eu não embarguei, então eu vou ter que ir para o agravo do instrumento. Não é? Então, e você opondo os embargos de declaração no prazo próprio, né, os 5 dias, aquele interrompe o prazo, né, já vou comentar sobre isso, do recurso normal, né, cabível, né, fazer uma apelação, um gravo de instrumento, né, eu vou comentar sobre isso. Então, tempestividade, né, 5 dias, preparo não existe, não há preparo, né, e a regularidade formal? Bom, a regularidade formal é bastante interessante. Você vai endereçar o recurso ao próprio órgão decisor, ao próprio juiz sentenciante, ou ao próprio órgão que proferiu aquela decisão. É próprio. Né? Então, no tribunal, vai para o relator, né? E na primeira instância vai para o próprio juiz. Tá? O tribunal vai para o relator e, na primeira instância, para o próprio juiz que proferiu aquela decisão. Até porque você está. Lembra, o que você está falando? Você está falando de falha formal, meu amigo. Se é uma falha formal, então vai para o próprio juiz que proferiu aquela decisão, ou que assinou aquela decisão, vai para ele corrigir. E ele proferir uma nova decisão, corrigindo a falha que você apontou. Aliás, esse é um ponto também muito interessante. Você tem que apontar expressamente qual é o problema e aonde ele está. Isso é um ônus argumentativo que você tem nos embargos de declaração. É um recurso bastante simples, viu? É bastante simples. Por exemplo, geralmente, os embargos que eu faço, eles têm de 2 a 3 páginas. Não passa disso. Não passa disso. É muito difícil um embargo que eu faça passar de 3 páginas. É muito difícil. Eu tento ser o mais objetivo possível, né? Apontando aonde está a falha e por que da falha. Então, isso é um ônus que você tem, tá? Apontou a falha, por exemplo, olha, é omissão. Você vai ter que falar, olha, Vossa Excelência foi omissa com relação à análise da testemunha fulano e da testemunha Beltrano. Não foi analisado o depoimento dessa testemunha no processo. Então você colocou lá, houve omissão com a análise das 2 testemunhas. E aponta quais são essas testemunhas. Né? Assim sendo, né, o depoimento dessas testemunhas são depoimentos essenciais para o deslinde da causa, então Vossa Excelência tem o dever de analisar, né, de valorar essas provas, que é o dever dos magistrados valorarem as provas que são apresentadas no processo. Então, você aponta, essas 2 testemunhas não foram valoradas, e o testemunho deles é essencial, né, e pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, né. Aliás, o Código de Processo Civil, percebam aqui, ó, eles usam até o linguajar aqui próprio, ó. Esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, ou suprir a omissão, que foi o que eu acabei de dizer. Suprir a omissão, de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Tá? Então você vai falar o seguinte, se é omissão, você fala assim, ante o exposto requer o conhecimento, lembra? Sempre tem que falar conhecimento do recurso e provimento do mesmo. Conhecimento e provimento para suprir a omissão. Se você está alegando obscuridade, então, conhecimento e provimento do recurso de embargo de declaração para esclarecer a obscuridade. O que é obscuridade? Vocês já sabem, é o ponto omisso. O ponto dúbio, né? Que tem duplo sentido, dupla interpretação. Então, aqui, meus caros, então você vai compilar o trecho da decisão. Então, falar, olha, na decisão prolatada por Vossa Excelência, na página tal, parágrafo tal, e você coloca lá, copia e cola, né, ou digita, às vezes se você não tiver diante de processo físico, digita o trecho, coloca lá em destaque o que ele disse, o que foi dito na decisão, e fala, essa decisão permite dupla interpretação. E diz qual é a dupla interpretação que você consegue ver ali, né, que às vezes é só na sua percepção. O que você interpretou daquele trecho que você retirou? Então, uma frase ou um parágrafo.
da decisão. Coloca nos seus embargos. E coloca também a interpretação que você deu ali. Já que é dubiedade, ambiguidade, então, o que foi o termo ambíguo? Né? Explica. Depois pede conhecimento e provimento dos embargos para, né? Olha aqui, ó. Esclarecer a obscuridade ou a ambiguidade, tá? Se você não quiser utilizar a palavra obscuridade. E a contradição, né? Contradição é um pouco mais difícil, né? Mas também não é tão raro assim de acontecer, né? Quando o magistrado narra a seu favor, mas decide totalmente contra o que foi dito, né, no dispositivo, ou seja, uma incompatibilidade entre as premissas e a conclusão, né? As premissas estão num sentido e a conclusão está em outro. Aliás, a ideia aqui da contradição é a ideia da incoerência, né? Pensa nesse sentido, incoerência. Uma decisão incoerente, né? Então, a decisão incoerente ela tem que ser apontada onde está a incoerência, né? E o último que eu fiz acho que foi o ano passado, que a contradição não é muito comum, eu falei justamente dessa forma. Falei, olha, na fundamentação, Vossa Excelência deixou entender que a decisão seria favorável, né? Seria no sentido tal, mas na conclusão, Vossa Excelência acabou decidindo em sentido oposto. Então, que ela, que era uma juíza, né? Que ela, então, eliminasse essa contradição para saber se ia ser conforme a conclusão, a decisão dela, ou seria conforme a fundamentação. Olha que interessante. Né? É conforme a fundamentação ou é conforme o dispositivo? Né? Então, como se diz, né? É como se você estivesse dizendo assim para o magistrado, decida-se. Não fica em cima do muro, não. Né? Qual você vai querer? É a fundamentação ou é o dispositivo? Né? Enfim, é claro, é sempre bom você medir as palavras, é sempre bom você não melindrar, né? Não ser agressivo. Então, ser o mais cordial possível, porque o juiz ainda tem o poder da canetada, né? Então, meu amigo, enfim, é sempre de bom tom você manter a cordialidade. Que mais? Então, a regularidade formal é bastante simples, tá? Na próxima aula eu vou ver se eu trago. Professor? Pois não. O senhor pode só voltar o outro slide aí para eu anotar esse exceto as decisões? Ah, tá. Claro. Por favor. Sim. Que eu escrevi aqui, né? Exceto as decisões de inadmissibilidade do RE e do RESP, né? Eu coloquei para minha conta em risco, essa parte de vermelho aí. Exato. Então, igual eu estava dizendo, eu vou compilar uns recursos de embargo de declaração que eu fiz e vou trazer aqui para vocês verem. É bem interessante. Bem interessante. Prontinho. É bastante útil. Como o Bruno até lembrou aí, você pode até utilizar contra decisões dos professores, né? Mas é sempre bom fundamentar, tá? O embargo pelo embargo não é cabível. Ele é rejeitado de plano, tá? O aluno falou o seguinte, isso aqui tinha que ser ensinado no primeiro período. Tinha que ser recurso, tinha que ser ensinado no primeiro período. Eu falei, eu concordo, né? Então, para vocês fazerem recursos mais sofisticados, né? Então, e você dá munição até para os professores ou para os coordenadores, né? Caso vocês façam recursos sem a devida fundamentação. Ele pode rejeitar o seu recurso, né? O seu questionamento por falta, né, desse requisito básico, elementar. Eu, quando eu era coordenador, eu já rejeitei um monte. Um monte. O cara falava assim, eu quero rever a questão tal. Você quer rever o quê? O quê? Né? Então a pessoa chega e joga, né? A prova do fulano está equivocada. Do que ela está equivocada? Então, como diz, ele fazia o recurso por fazer, e chamava aquilo de recurso. Aquilo era qualquer coisa menos recurso. Era só uma manifestação de algum inconformismo. Agora, onde está o inconformismo? Ninguém é obrigado a adivinhar, meu amigo. Ninguém.
Aí o professor tomava uma decisão, eles recorriam para mim, em segunda instância, né, que eu era o coordenador, e eu ia lá e eu tesourava mesmo. O cara não dá conta de apontar onde está o problema, né? Não dá, não é? E às vezes era período avançado, era período oitavo, nono período. Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Tem que apontar. Não basta você recorrer, você tem que apontar onde está o erro e tem que interpretar em cima daquilo. Fundamental. Então, é assim que funciona lá fora. Eu falava isso, assim funciona lá fora e nós temos que trazer isso aqui para dentro, né? Mas, enfim. Bom, vamos fazer aqui alguma análise, né? Vocês já sabem, né? Mas não custa reforçar, né? Então, o mérito dos embargos de declaração, integração, né? Utiliza essa expressão integração quando da análise da omissão, quando se verificar que é omisso o ponto, né? Esse ponto aqui, essa questão da integração, né, por omissão, nós vamos aprofundar ela no próximo slide, é bem interessante. Tem umas questões aqui de alta repercussão, né? Bom, a obscuridade, você tem que tomar muito cuidado com essa palavra, obscuridade, né, que é a falta de clareza, né, incerteza, dubiedade, ambiguidade, né, como eu já falei para vocês. A contradição, né, o julgamento contraditório, o julgamento incoerente, né, então, compatibilidade das premissas, que eu também já falei. O que eu não falei ainda é sobre isso daqui, essa excrescência que nós temos aqui. Isso aqui é uma verdadeira excrescência. Erro material. O que é o erro material, meus amigos? Erro material é o seguinte. É o erro de digitação. Meu nome é Murilo, com 2 L's, escreveram com um L só. O Rubens Correia Júnior, é Júnior, não é filho. Aí o cara vai lá e escreve na decisão, né? Rubens Correia Filho, né? Professor João Paulo, é Borges Machado, aí escreveram Machado Borges. Inverteram. Né? Sabe, são coisas miúdas, coisas pequenas, né? Foi condenado a pagar 18 mil reais. Só que na parte do numeral escreveram 1.800. Erraram uma vírgula ali. Só que na parte do por escrito escreveram certo, 18 mil. Né? Mas no numeral, nos números, colocaram 1.800. Né? Enfim, são alguns exemplos. Né? O cara chamava João, mas escreveram José. Né? Enfim. Geralmente é ligado a nomes, né, que são escritos de forma equivocada, ou algum dado mesmo, né, o número do processo está errado, não sei, né. Enfim, o que a gente fazia antes? Como que era feito antes? Era até uma questão cordial dos advogados. Isso aí podia ser conhecido de ofício. Então, se podia ser conhecido de ofício, a gente fazia lá um alerta para a secretaria até. Dá para estreitar as boas relações, né? Falar, olha, você escreveu aí Rubens Correia Filho, né? Mas é Rubens Correia Júnior o nome da parte. Então, você pedia para a secretaria corrigir de ofício, né? Igual, olha, eu sou Murilo, não sou o Danilo. Meu irmão chama Danilo, né? Às vezes eles me chamam de Danilo, deve ter cara de Danilo. Tem gente que me chama de Rodrigo, acho que eu tenho cara de Rodrigo também, né? Enfim, escreveram lá Rodrigo ao invés de Murilo. Enfim, você vai lá e alerta, olha, tá equivocado isso, né? Pede para eles corrigirem e republicarem a decisão. Era assim que era feito, né? Então, não havia prejuízo para ninguém, que era só um mero erro de digitação. Esse erro de digitação a gente chama então de erro material. Mas, ó, qual que é o problema de ter colocado aqui como requisito de admissibilidade dos embargos? O problema é a má-fé. O problema é que nós temos advogados com boas intenções e advogados com más intenções. E nós temos secretarias, ou varas, né, que são entupidas. Você for por o embargo de declaração agora, ele vai ser julgado, analisado, dali 2, 3, 4, 5 meses. Se o seu caso não tiver urgência, meu amigo, pode levar ano. Eu tenho um caso aqui
na divisa ali com Goiás, uma cidade chamada Canápolis. Não sei se vocês conhecem, não sei se alguém é de lá. Canápolis não, é uma cidade pequena, na divisa, então, como Goiás, como eu disse, e não para nenhum juiz lá. Até porque nós estamos com um déficit de juízes, temos poucos juízes, né? E os juízes que vão para lá, para, por exemplo, despachar, eles vão como um substituto, como às vezes numa diária, né? Ele é juiz em Tumbiara. Tumbiara não. Tumbiara já é Goiás. Como é que chama ali? Lá de cá? Depois de Uberlândia? Indo para lá? Esqueci o nome da cidade. Vamos supor, Iturama. Ele é juiz em Iturama. Não, Araguari já é Uberlândia. Eu falo para o outro lado, indo para Goiás. Por exemplo, ele é Iturama e tira um dia para ser para ir lá substituir, né, em Canápolis. Então ele vai pegar o quê? Os habeas corpus, ele vai a relaxamento de prisão, mandado de segurança, as ações que têm urgência, e aquelas que não têm urgência, ele não vai analisar. Não vai analisar, porque o dia acabou, meu amigo. Né? O dia está passando cada hora mais rápido, né? Enfim. Não analisa. E você entrou com seus embargos lá e tá parado. Tá parado. Enfim. Colocaram essa hipótese aqui de embargos e que, para quem está querendo ganhar tempo, pode ser uma mão na roda. Uma mão na roda, né, razoável. Então, o que antes você ir lá e falava com a secretaria, pedir para a secretaria corrigir, republicar a decisão, né, agora não, o cara vai opor embargo de declaração, ele está no direito dele, está previsto aí expressamente, né, vamos lá ver no dispositivo, ó, corrigir erro material, olha aqui, corrigir erro material. Então está nas hipóteses de cabimento dos embargos. Tudo isso aqui, o 1022 é cabimento dos embargos de declaração. Tudo isso aqui, né? Enfim, colocar essa outra hipótese de forma, a meu ver, a meu juízo, de forma bastante desnecessária, incoerente. Porque você verificando que tem algum erro material, né? Aquele que quer ganhar tempo, ele vai embargar e vamos esperar os embargos ser julgados. E o embargo aproveita para todos, né? Os embargos, eles vão... Uma das questões que se aproveita para todos é justamente com relação ao chamado efeito interruptivo. Já ouviram falar do efeito interruptivo? Vocês estudaram isso lá em... aqui, eu vou falar sobre isso agora. Vocês chegaram a estudar isso no estudo de prazos? De prazos? Porque lá o professor, quando falava de prazos, ele dizia o seguinte, que nós temos efeito a suspensão dos prazos e a interrupção dos prazos. Olha quem chegou. Meu menino de 2 anos. Vou buscar o trenzinho dele. Luquinha, fala oi aqui pro povo. Ele tá concentrado. Aqui é o trem dele. O trenzinho. Ele tem um trenzinho que eu comprei pra ele, tá ali. Enfim, ele deixa os brinquedos dele aqui, ó. Dali tá um trem dele. Do Ferrorama. Enfim, olha só, meus caros. Quando eu estudo dos prazos, você deve se lembrar que nós temos as circunstâncias que suspendem os prazos, igual agora, dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, todos os prazos estão suspensos. Todos os prazos estão suspensos. E o que acontece? Se você tinha lá 10 dias para se manifestar, e passaram 2 dias só. Aí veio lá dia 20 de dezembro, suspendeu tudo. Certo? Quando voltar lá no dia 20 de janeiro, vai voltar de onde parou. De onde parou. Isso. Recesso forense. Exatamente. Do dia 20 ao dia 20. Então, imagina, você tinha 10 dias, passaram 2, suspendeu. Então tá suspenso. E só depois, em janeiro, dia 20 de janeiro, quando voltar, às vezes volta dia 21, dia 22, por causa de sábado, domingo, né? Vai voltar de onde parou. Então, se passaram só 2 dias, depois você vai ter 3, 4, 5, né? Você vai ter os outros 8 dias para praticar o seu ato, se eram 10. Então, a suspensão do prazo, ele para onde estava contando. Né?
Já a interrupção, não. Se falasse o seguinte, que o recesso forense interrompe o prazo, e passaram 2 dias dos 10 que você tem, quando voltasse do recesso, você ia ter restabelecido seus 10 dias. Entenderam isso? Então, olha só. Olha só que interessante. Eu faço uma brincadeira com relação ao aparelho de som. Aparelho de som. Todo tocador de música, você vai ter lá o quadradinho, o stop, né? Você vai ter o triângulozinho deitado, né? Que é o play. Você vai ter aquelas 2 setinhas para lá, 2 setinhas para cá, que é para você passar a música ou voltar a música. Não é verdade? E você ainda vai ter aqueles 2, parece o Congresso Nacional lá, né? Aqueles 2 pauzinhos. Você clica que é o pause. Associou? Mentalizou? Pois bem. A suspensão dos prazos é como se você desse um pause. Você está tocando uma música lá que você gosta. Né? Tá lá no minuto e 22. Você apertou o botão do pause. Vai parar no minuto e 22. Na hora que você der o play, vai começar no minuto 23, 24. Da onde parou? Não é isso? Não é verdade? Isso é suspensão do prazo. E a interrupção? A interrupção é como se você desse o stop da música e depois desse o play. A música vai começar da onde? Da onde você parou. Do zero, aliás. Do zero. Né? Ou então se você der aquele botão de voltar, né? De voltar a música. Você der um clique só, ele volta a música do zero. Começa a contar a música do zero, não é verdade? Estão me acompanhando? A interrupção de prazo é como se fosse isso. Voltar do zero. Então imagine o seguinte. Me acompanhe. Você está diante de uma sentença. Da sentença cabe apelação. Ok? E você tem 5 dias para embargar. 5. E 15 para apelar. Para entrar com recurso de apelação. Estão me acompanhando? Pois bem. Imagina, você embargou no 4º dia. No 4º dia útil, você entrou com embargo de declaração. Certo? Quando os embargos forem julgados, a decisão for republicada, é isso que acontece, vai ser a decisão publicada novamente. Corrigindo aquele erro, se você tiver razão, ou não. Não corrigindo, vai rejeitar os seus embargos, quando você não tiver omissão nem obscuridade ou contradição, o juiz rejeita e não corrige, obviamente. Né? Então vai ter que ser republicada a decisão. Ok? E aí que tá. Não passaram esses 4 dias? De 15 para você apelar? Então, quando for republicada a decisão do julgamento dos embargos, aqueles seus 4 dias que você levou para embargar, aqueles 4 dias vão ser restabelecidos. Vai voltar a estaca 0. Você vai ter de volta os seus 15 dias para você apelar. Isso que é interrupção de prazo. Que aqui a gente chama de efeito interruptivo. Se fosse suspensão de prazo, como era no juizado, me acompanhe, meus caros. No juizado, até pouquíssimo tempo atrás, era suspensivo. Suspendia apenas os prazos. O que isso significava? Se você levou 4 dias para embargar, e depois, na hora da publicação da decisão, corrigindo ou não corrigindo aquela falha que você apontou, aqueles 4 dias teriam sido computados. Você teria 4 dias a menos para opor seu recurso. Porque ela suspendia apenas. Então gerava esse mal-estar, né? Muito grande, né? No procedimento comum, interrompe, ou seja, eu tenho meu prazo todo restabelecido, do zero, e lá no juizado, não. No juizado eu perderia o tempo que eu levei para embargar, eu perderia, né? Então, isso gerava um mal-estar entre os advogados. Não fazia sentido esse duplo tratamento. Aliás, lá no juizado especial cabia embargo de declaração no caso de dúvida. Dúvida. Tô na dúvida. Que nada mais era obscuridade, né? Então, só que com outro nome, né? O nome certo, né? Bem da verdade. Enfim. Aí veio o novo CPC e acabou uniformizando tudo.
Tá? O novo CPC acabou uniformizando o regime de embargo de declaração, tanto no juizado quanto aqui. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui, isso vale para qualquer procedimento. Qualquer procedimento. E aí que tá. Você está diante de uma decisão judicial. Qual o recurso cabível? Ah, é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Ok. Se você opuser o embargo de declaração em 3 dias, quando do julgamento dos embargos, a decisão for republicada, corrigindo ou não corrigindo, aquela falha que você apontou, aqueles seus 3 dias que você levou para embargar, eles vão ser desconsiderados. E os 15 dias que você tem para agravar vão ser te devolvidos na íntegra. Então, quando se fala em efeito interruptivo, está dizendo o seguinte: o tempo que você levou para embargar não será computado para o recurso principal. Por exemplo, recurso de apelação, recurso de agravo, recurso especial, recurso extraordinário. Ele não é computado. Ele é te restabelecido. Ok? Só que tem um problema. Sempre tem um problema, né? E se eu perder o prazo dos embargos? Ao invés de 5 dias, eu levei 6. Se você levou 6 dias para embargar, meu amigo... Preclusão temporal, né? Exato. Na hora que o juiz for analisar aquilo, né, o seu recurso vai falar o seguinte: olha, mas eu não vou analisar esse embargo porque está fora do prazo. E aí você também já perdeu o prazo dos demais. Porque essa interrupção do prazo só se dá se os embargos de declaração forem tempestivos. Tempestivos. Né? Então, se os embargos de declaração forem fora do prazo, ele não vai interromper o prazo do recurso normal. Né? Do recurso, né, cabível ali, por exemplo, da sentença, cabe apelação, da decisão interlocutória, cabe agravo, né, de instrumento. Então, ele não vai interromper. Né? Então, os embargos de declaração fora do prazo, bem na verdade, você vai perder praticamente tudo, né? Tudo. Então, e eu já vou comentar, tem outras 2 hipóteses que isso acontece também, de não interromper. Eu já vou comentar que é sobre o recurso manifestamente protelatório. Tá? Acho que dá para falar disso agora. É bem tranquilo isso aqui. Só para aproveitar o ensejo, o raciocínio. Então, aqui dentro do recurso manifestamente protelatório, eu vou falar de mais uma hipótese de retirada do efeito interruptivo. Ok? Bom, o que é o recurso protelatório, manifestamente protelatório? Né? Bom, o protelatório é chamado de protelatório porque o propósito ali é ganhar tempo. Né? É um recurso sem fundamentação. É o recurso pelo recurso. Né? É um recurso, por exemplo, que não aponta a falha, não aponta onde está a omissão, a obscuridade ou a contradição. Né? Ou não tem fundamentação idônea. Vai contra o que está decidido nos autos. Os autos falam uma coisa, ele vai lá e embarga por outra coisa. Né? Ou então quando ele, por exemplo, quer rediscutir o mérito da causa. O mérito. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. É claro que ele tem que averiguar quem é que está fazendo isso, né? Quem tem interesse em protelar, em ganhar tempo, é o réu, geralmente. Aliás, por réu, via de regra, né, claro, sempre tem exceções, via de regra, o réu, quanto mais tempo levar o processo, para ele melhor. Para ele melhor. Né? Então, quando o réu embarga, às vezes os juízes ficam de orelha em pé. Né? Então, aí que tá. Protelatório, então ele visa ganhar tempo. Protelar é ganhar tempo. Também existe uma outra palavra que significa, que tem o mesmo significado, é procrastinar. Procrastinar. É o recurso procrastinatório. Até brinco, né? Eu estava explicando isso, né? Eu tirei um sarro, falei assim, tem gente que não consegue falar estupro. Não vai dar conta de falar procrastinar, porque é mais difícil, uma palavra difícil.
Eu estava brincando, né, com esse jogo de palavras, né? Escreve assim, eu vou escrever no chat. Procrastinar. Procrastinar. A mesma coisa é igual protelar, que é ganhar tempo. Intuito de ganhar tempo, né? Esse é o grande propósito do chamado recurso protelatório, né? Então é aquele recurso. O que seria então o recurso protelatório? É aquele que não tem fundamentação, ou se tiver, ela é contrária ao texto de lei, né? Ou aos fatos que são objeto da demanda. Então, o Daniel Amorim Neves, que é um dos meus autores prediletos, ele fala o seguinte: é um recurso sem uma fundamentação séria, minimamente séria, né? Então, é claro que você pode questionar isso, é possível você questionar isso, porque a Constituição assegura a todos nós o direito à ampla defesa, não é verdade? Então, se assegura a todos o direito à ampla defesa, se é amplo, não pode ser restringido. Se verificar que o recurso é protelatório, né, criou um incidente manifestamente infundado, que aplicasse, então, as penas de litigância de má-fé, né? Mas não, porque lá na litigância de má-fé, no artigo 80, lá fala as situações em que uma delas, né, interpor recurso sem fundamento. Mas aqui eles criaram uma multa própria, no caso de recurso protelatório, né? Então, essa intenção de procrastinar, essa intenção de protelar, o juiz vai aplicar uma multa de 2%. 2% sobre o valor da causa. Valor da causa. E aí que tá, meus amigos. 2% sobre o valor da causa para o recurso protelatório. E se a parte embargante insistir, é o famoso teimoso a quem teima comigo. Já ouviram falar dessa? Essa é a frase de muitos taurinos aí, né? Eu sei porque eu sou taurino. Teimoso a quem teima comigo. Brincadeira. Enfim, o que nós temos é o seguinte: se a parte, né? Concorda, Mãe? A parte que depois pretender reiterar os embargos que já foram rechaçados, reiterar um recurso que já foi tido como protelatório, ou seja, o cara embargou. O juiz entendeu, né? Taurino se entende, né? Pois é, tá chegando a hora de comer. Vamos atalhar, né? Chegando a hora da janta. Enfim, olha só. Brincadeiras à parte, é o seguinte: o juiz entendeu então, que o seu recurso é protelatório, ele vai te aplicar uma multa de 2%. Se você reiterar aquele recurso protelatório com a mesma causa de pedir, né, ou seja, você alegou omissão no primeiro ponto, no primeiro embargo, o juiz entendeu que você foi protelatório ali e aplicou uma multa para você. Aí você foi lá e embargou de novo, com os mesmos embargos, os mesmos fundamentos, mesma causa de pedir. Ou seja, reiterou. Então, neste caso, a multa poderá ser majorada. Majorada. Ela pode ir de 2% até 10% do valor da causa. Né? Até 10% do valor da causa. Então, é bem interessante essa ideia. Né? Então, imagine, né? Uma punição bastante severa, né? E ainda, não acabei. Tem um outro porém aqui. Se acontecer esse caso de multa majorada, ou seja, embargos protelatórios que foram reiterados, tem uma outra consequência que eu acho muito séria, que é a seguinte: para você interpor qualquer outro recurso, você vai ter que depositar em juízo esta multa. Depositar em juízo. O que significa isso? Então, o juiz fixou lá em 8%, em 2%, depois ele majorou para 8%. Né? Então, com uma condição de admissibilidade
exemplo, é uma sentença. Da sentença cabe apelação. Eu não apelei. Eu entrei com embargo de declaração, alegando omissão com relação a uma prova. O juiz entendeu que aquela prova já foi avaliada, ou aquela prova não era essencial, e rejeitou os embargos. Eu fui lá e embarguei de novo. Embargo dos embargos, né? Que já tinha sido rejeitado. Aí o juiz, imagina que ele tem aplicado a multa de 2% nos primeiros embargos, ele vai poder majorar até 10%. Imagina que ele majorou para 8%. Então, para eu poder apelar para o tribunal, para falar, não, aqui não vai adiantar eu discutir, eu tenho que discutir no tribunal. Então, para eu poder apelar, eu tenho que depositar essa multa em juízo, na majoração. Na majoração. Então, nos 2% não, que é um valor fixo. Que é o primeiro embargo tido como protelatórios. Esse primeiro, você não precisa depositar ele em juízo. Se foi multado, ok, vamos tentar reverter isso no tribunal. Né? Tudo bem. No recurso idôneo, né? Por exemplo, apelação, agravo, enfim, vamos ver. Dependendo do tipo de decisão que eu esteja diante. Eu reiterei os embargos. E na reiteração, ele majorou. Aí sim, na majoração, eu tenho que depositar em juízo, como condição. Então, olha lá o que nós analisamos, né? Todo recurso, a gente viu que tem esses requisitos de admissibilidade aqui, né? Cabimento, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, regularidade formal. Então, neste exemplo que eu dei para vocês, dos embargos de declaração, né? Então, no caso de aplicação de multa majorada, eu tenho que depositar essa multa em juízo. Além do preparo. Para além do preparo. Então, além do preparo, do recurso de apelação, por exemplo, eu vou ter que recolher essa multa como condição de admissibilidade. Se eu não recolher, o recurso não é admitido. Ele não será admitido. Então, olha que interessante essa punição. Né? Uma sugestão de interpretação que eu dou, que eu acho que seria idôneo. Se o juiz fosse, eu faria desta forma. Eu diria o seguinte, olha, o recurso protelatório, ele só seria protelatório de cara, né, se ele estiver no contratexto de lei ou fora do contexto fático, né, dos autos, né, enfim, né, sem uma fundamentação minimamente séria. Ok. Agora, não. Ele falou, olha, deveria ter analisado a testemunha tal, né, não foi analisada. Eu acho que não tem nada a ver, aquela testemunha às vezes não falou nada com nada, né? Enfim, ele fez uma fundamentação razoável, então eu não poderia aplicar a multa. Não poderia aplicar a multa. Então é como se ele tivesse, se não for algo estapafúrdio, né, ele teria o direito a um recurso de embargo de declaração. Então, o embargo de declaração propicia você controlar a decisão judicial. Então, só no casos extremos que o juiz poderia aplicar a multa de cara, 2%. Não sendo algo, ou às vezes é um limbo, né? Às vezes o advogado também não está totalmente errado. Então, ok, ele não poderia considerar protelatório. Só, na minha visão, ele só poderia considerar protelatório se eu interpus o embargo, foi rejeitado, depois ele interpôs o mesmo recurso. O mesmo recurso, que já tinha sido anteriormente rejeitado. Aí sim, multa de 2%. Então, o segundo recurso de embargos iguais, né, recurso igual, deveria ser penalizado com a multa de 2%. Aí rejeitou, aplica a multa. Aí se ele for reiterar de novo, ou seja, teve um embargo rejeitado, segundo embargo rejeitado com multa de 2%, ele embargou de novo, aí sim ele tem que majorar. Aí aplica já logo 10%, né? E obriga ele a depositar essa multa em juízo como condição de admissibilidade dos demais recursos. Tá? Eu faria isso, se o juiz fosse. Né? Mas a maioria dos juízes, acho o seguinte, se verificar que o seu recurso é protelatório, ele já manda a multa de cara, né? E se você reiterar, ele majora até 10%. Tá? E o problema está aí, é na majoração, que aí você tem que depositar em juízo. Tá bom? Pegaram aí? Da questão da majoração. Então, cuidado, né? É uma punição bastante razoável. Efeito modificativo ou
também conhecido como efeito infringente. Bom, isso aqui é diretamente ligado, meus caros, com a omissão. A omissão. E de regra, né, como nós já dissemos, os embargos de declaração, o propósito deles é corrigir falha estrutural da decisão. A decisão é incoerente, né, omissa, obscura, contraditória, tem erro material. Ok. São falhas formais. Tudo isso é falha formal. Então, o propósito dos embargos de declaração não é discutir o mérito. Não. Não é discutir o mérito da causa. De forma alguma. Então, o que nós temos? Que panorama que nós temos? Né? É o seguinte. O panorama. Algumas omissões são tão graves, são tão significativas, que podem afetar o mérito. É só você pensar numa prescrição. Pagamento total. Você juntou lá o recibo de pagamento. Eu já paguei essa dívida, o cara está me cobrando de novo. Eu tenho direito à repetição em dobro, devolução em dobro. Né? Cobrança indevida, né? Você tem direito à devolução em dobro. Em juízo, né? Quando se dá em juízo, você tem direito à devolução em dobro. Artigo 940 do Código Civil fala disso. O Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo muito parecido também. Olha que interessante. Eu aleguei pagamento e o juiz foi lá e julgou a ação procedente para me condenar a pagar. Ou seja, ele não analisou. Ele não analisou o recibo de pagamento, não analisou minha tese. Eu falei, já estava pago, eu quero devolução em dobro, né? Pedi ali, fiz uma reconvenção, sei lá. Não analisou. Ou então não, eu aleguei prescrição. Se a dívida está prescrita, ele não pode me cobrar. E aí ele foi lá na sentença e condenou a pagar uma dívida prescrita. O que eu vou fazer, meu amigo? Eu vou embargar. Embargar alegando a omissão com relação a um ponto essencial, a prescrição. E aí que está o ponto. Se o juiz verificar que, na análise da omissão, ele precisar fazer uma modificação substancial da sua decisão, nós vamos aplicar esse chamado efeito modificativo. O que é o efeito modificativo? É quando o juiz, na análise da omissão, ele precisa alterar substancialmente o mérito da causa. Então, decisão originária. A ação foi julgada procedente para condenar o réu a pagar tanto. O réu vai lá e opõe embargo de declaração, alegando, olha, excelência, na contestação eu aleguei prescrição. Essa ação está prescrita. E Vossa Excelência não analisou a prescrição. Isso é um ponto essencial, né? Está aqui na página tal, na contestação. É um ponto essencial que afeta sobremaneira o julgamento do mérito. Essa ação não poderia ter sido julgada totalmente procedente. Ela tinha que ter sido julgada totalmente improcedente. Invertidos os honorários. Se Vossa Excelência condenou ele a pagar 10%, o réu condenado a pagar 10%, quem tem que ser condenado a pagar 10% é o autor. Então perceba, muda tudo o panorama. É o cavalo de pau, né? Caso isso aconteça, caso o ponto omisso afete o julgamento do mérito, nós estaremos diante do chamado efeito modificativo. E aí o juiz vai ter que fazer o quê? O quê? Ele vai ter que intimar a parte contrária para que a parte contrária se manifeste antes dele julgar os embargos. É como se ele dissesse o seguinte, olha, autor, eu julguei a ação procedente, né? Mas o réu aqui está alegando um ponto essencial que vai afetar o julgamento do mérito. Prescrição. Ou pagamento total. Então, para evitar dessa surpresa, que você se manifeste, então, sobre este ponto, alegado pela outra parte. Nós temos duas questões importantes aqui. Primeiro, embargo de declaração não tem contrarrazões, como regra. A única hipótese que tem contrarrazões é nesta, no efeito modificativo. Caso o juiz dê efeito modificativo à decisão dele.
Eu não gosto de utilizar a expressão efeito infringente, mas vocês vão escutar essas duas expressões: efeito modificativo ou efeito infringente. Das duas, uma. Eu não gosto porque pode te levar a erro. A expressão efeito infringente pode te levar a erro com relação aos embargos infringentes. Embargo infringente é totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui de embargos de declaração. Nós estamos falando de embargo de declaração com efeito infringente, que é diferente de embargos infringentes. Mas que salada é essa? Né? Cara, eu me mato. Que droga que é essa? Que porcaria que é essa? Né? Como assim? Né? Enfim, por isso que eu acho melhor a gente falar de efeito modificativo. Ele vai modificar a decisão. Mas saiba que vai ter autor que vai falar que é efeito infringente. Acho que eu já expliquei para vocês embargos infringentes, não? É quando você... Ele existiu, né? Esse recurso já existiu aqui no civil. Agora isso existe lá no criminal. Mas já existiu no civil até o Código de 73. Até 4 anos e meio atrás ele existia. Às vezes você vai se deparar aí na prática, né? Se estiver fazendo estágio, escritório de advocacia, né? Ou até mesmo no fórum, às vezes você vai se deparar. Que era o seguinte: você tem uma decisão de uma sentença a seu favor, né? Sentença, por exemplo, de procedência, está pelo autor. Sentença foi julgada procedente. E aí ele apela para o tribunal. E lá no tribunal ele consegue reverter isso por 2-1. Ele reformou a sua sentença por 2-1. Mentalizou? Mentalizou? Porque lá no tribunal são 3 juízes: relator, revisor, vogal. Não é? Pois bem, então lá ele conseguiu reverter aquilo por 2-1. E aí cabia esses embargos infringentes. O que eram os embargos infringentes? Era você pegar esse 1-1 que votou a seu favor, tentar transformar ele de voto vencido, que ó, os vencedores, ó, 2 vencedores, e esse aqui o voto vencido, tentar transformar ele num voto vencedor. Como que eu ia transformar esse voto vencido aqui em voto vencedor? Como? Que eu ia chamar os outros 2 desembargadores e tentar transformar isso num 3-2. Porque cada Câmara tem 5. Lembram que eu falei sobre isso? Cada Câmara tem 5 desembargadores. Quando a sua apelação, seu agravo chega lá no tribunal, é sorteado um relator, revisor, vogal. Perceba que ficaram 2 de fora. Não é? Então, quando você interponha os embargos infringentes, era esse o recurso, era para justamente convocar esses 2 desembargadores que não julgaram, que não participaram do julgamento, para saber se eles iam aderir aos votos vencedores ou ao voto vencido. Então, os embargos infringentes, você poderia ter aí um 4-1, um 3-2 a favor, um 3-2 contra, né? É um jogo, né? Então você poderia ter um panorama bastante amplo aí. Ô, pois bem. Oi. Aí atualmente cabe o quê? Agravo interno, no caso, né? Não. Eu já ia falar disso. Agora é o seguinte: o que era antes um recurso, embargos infringentes, que era justamente para chamar esses 2 que não julgaram, que eram embargos infringentes, agora se chama, agora é técnica de julgamento. Eles extinguiram o recurso, ou seja, não cabe mais esse recurso. E agora o presidente da Câmara, então tem 5 lá na Câmara. Por exemplo, a 4ª Câmara Civil tem 5 desembargadores. Toda a Câmara vai ter 5 desembargadores. Então o presidente. E o presidente verificando que houve um 2-1, o que ele vai fazer? Ele já chama na mesma sessão, ele já chama os outros 2 desembargadores. Para saber, ó, você vai aderir ao voto vencido ou aos votos vencedores? Qual você vai adotar? Qual você vai aderir, melhor dizendo? Né? Então, o que antes, Ítalo, era um recurso, se era recurso, a parte interessada tinha que interpor o recurso, tinha que fundamentar, tinha que trabalhar aquele voto vencido, falar, olha, o voto vencido que tem razão, fazer toda uma fundamentação em cima daquilo, falar no equívoco que foi dos votos vencedores, né? Mandava memorial para os demais desembargadores, tentando dar aquela puxada bonita de saco, né? Enfim.
né? Para falar, olha, o vencido está coberto de razão por causa disso, vamos aderir ao voto dele, né? Então você tinha que provocar, tinha todo um trabalho argumentativo, né? Dava um trabalho da peste fazer embargos infringentes, né? Tem uma ostentação oral que eu fui fazer no tribunal, não foi para embargos infringentes, foi para um agravo, e um julgamento antes do meu foi de um embargos infringentes. Cara, eles levaram 2 horas. 2 horas de pancadaria ali, de fundamentação. E eles começaram a brigar, não, que esse voto é equivocado, e assim, aquele, não sei o quê. Rapaz, eu nunca vi um julgamento tão tenso aqui. E o pau quebrando entre os próprios juízes lá, imagina. Né? Eles tiveram que chegar no chamado voto médio. Tamanha foi a divergência. O que é o voto médio? É você falar, um acha que é 100 mil, o outro acha que é 50, o outro acha que é 80 de indenização. Né? Eles não chegam no acordo, então não vão chegar numa média. Né? O famoso voto médio. Vamos fazer um então, porque eles não chegam no acordo. Nem no voto vencido, nem no voto vencedor. Então, às vezes, tem uns fights, tinha uns fights danados com relação a isso. Então, o que antes era um recurso, agora é técnica de julgamento. Tá? Então, extinguiram o recurso. E o presidente da Câmara, verificando, então, que houve um 2-1, né, ele já chama os outros 2 desembargadores para aderir ao 1 ou ao 2. Ok? Então, por isso que eu não gosto de falar essa expressão efeitos infringentes, que pode levar à confusão. E embargos infringentes nem existe mais. Aqui no cível, né, pelo menos. Né? Então eu prefiro falar efeito modificativo. O que é efeito modificativo? É um efeito atípico dos embargos de declaração quando do julgamento de um ponto omisso, uma omissão, for necessário alterar o mérito da causa. Alterar substancialmente o mérito da causa. Né? Ou seja, a ação foi julgada procedente e com o julgamento dos embargos, ele vai ter que julgar a ação improcedente. Ok? E os casos típicos são justamente prescrição e pagamento. Né? Teve um caso que eu atuei, que foi um divórcio de um casal que tinha muitos bens. E pouco antes deles divorciarem, ele fez uma doação para ela. É como se fosse um adiantamento, né? Eles meio que fazendo tipo um planejamento ali, né? Ele passou lá um imóvel pro nome dela. E aí, na partilha ali, na separação, né? Era do patrimônio que sobrou, era como se fosse assim, era para ir 40 para ela e 60 para ele. Porque eles já tinham feito doações de imóveis valiosos pro nome dela, só pro nome dela. E tinha essa escritura no processo. O juiz não viu. O juiz não leu. Né? E mandou fazer um 50-50. Ele falou, não, né? Eu estava divulgando para ele. Falei, não, mas peraí, tem que decotar esse outro imóvel, dá 10% do patrimônio. Né? Então, Vossa Excelência não analisou. Está aqui nos autos. Né? Então, ele teve que alterar, né, a decisão, uma parte só, né? Mas teve que alterar. Então, sempre que for alterar o mérito da causa, é o que a gente chama de efeito modificativo. Pode ser alteração total, pode ser alteração parcial, não importa. É considerado efeito modificativo. E sempre que falar em efeito modificativo, meus amigos, tem que abrir vista para a parte contrária para ela contrarrazoar. Ok? Que é uma exceção. Não existe contrarrazões em embargos de declaração, não existe. Só vai existir, só é exigível o embargo, ou contrarrazão dos embargos de declaração, nesse caso do efeito modificativo. Ok? Alguma dúvida? O procedimento eu expliquei. O procedimento, quando eu falei da regularidade formal, aqui, é o mesmo. Eu falei, ó, endereçamento para o próprio juiz, né, o órgão, né, que prolatou a decisão, né? Lembra que eu falei sobre isso? E que o próprio vai analisar, né? Então, né, em 5 dias úteis, você tem o prazo de 5 dias úteis para opor os embargos de declaração, com uma fundamentação vinculada. O que é a fundamentação vinculada? Você tem que alegar só ou omissão, ou obscuridade, ou contradição, ou erro material. Pode ser que exista mais de um desses problemas, né? Às vezes a falha estrutural é tão forte que tenha omissão e obscuridade. Isso já aconteceu. Eu já fiz embargos com 2 fundamentações. Omissão e obscuridade.
né, já aconteceu. Mas então você tem que fundamentar, é chamada fundamentação vinculada, tem que apontar qual é o erro e aonde está o erro, né? Então, e o endereçamento vai ser o próprio órgão prolator da decisão. Então, e é interessante, então, esse tipo de consideração, tá? E para a gente fechar, meus amigos, o recurso intempestivo, né, também, antitempos, né? O antitempos é o prematuro. O que significa isso? Antitempos ou prematuro? É aquele caso que o advogado ele é tão afobado, ele é tão passa na frente, o carro na frente dos bois, né? Que ele não espera nem a publicação da decisão. E ele vai lá e embarga a declaração antes da decisão ser publicada. Em cidades pequenas, isso é comum, né? Há uma proximidade muito grande dos servidores com os advogados. Uberaba é considerada uma cidade pequena, porque tem essas características, todo mundo conhece os servidores lá do fórum. Então, às vezes, a decisão não foi publicada, você fica sabendo pelo andamento do processo. E né, nos físicos, né, claro, que no processo judicial eletrônico isso não ocorre. Mas nos físicos, às vezes, a decisão está para ser publicada amanhã, né? E o cara toma ciência hoje, né? E ele não quer saber, vai lá e opõe embargo do coração, antes da publicação da decisão. O que nós tínhamos aqui? Antes. Vou falar sempre do antes para você ver como que é hoje. Antes era o seguinte, se você interpusesse embargo do coração antes da publicação da decisão, o seu recurso era tido como intempestivo. Olha aqui que situação esquisita, né? Porque, perceba, o que é o prazo? Por que a tempestividade é tão importante? Porque tudo na vida tem um lapso temporal. Eu não posso fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, eu não gosto do mês de setembro, então no mês de setembro eu não vou fazer nada. Ué, como assim? Né? Imagina, se as pessoas pudessem fazer as coisas como elas bem entendem. Né? Eu poderia falar, não, é meu inferno astral, meu aniversário é em outubro, né? Setembro é meu inferno astral, então eu não quero fazer nada, né? Eu vou, em outubro eu me defendo, eu recorro, faço o que eu quiser. Né? Enfim, tudo na vida tem prazo. Você perdeu um prazo, preclusão, você perdeu oportunidade. Isso vale para tudo na vida. Então, se a parte interpõe o recurso antes da sua publicação, na verdade, na minha visão, ele está cooperando com o bom andamento do processo, com a agilidade do processo. O processo seja julgado o quanto antes, o processo seja solucionado o quanto antes. Só que isso antes era punido. O CPC de 73, quem interpusesse o recurso antes da sua publicação, ele era punido. Ele era punido com a intempestividade. O recurso era considerado fora do prazo. Olha que tristeza. E depois o STJ mudou um pouco a jurisprudência e falou o seguinte, olha, não é. Desde que ele ratifique depois da publicação. Então imagina, eu interpus o recurso hoje, né, no embargo da declaração, mas só que a decisão só foi publicada na quarta. Então o STJ falou o seguinte, se ele ratificar, confirmar, por exemplo, na quinta ou na sexta, né, o recurso dele vai ser beleza, tempestivo. Se ele não ratificar, está fora do prazo. Se está fora do prazo, não vamos analisar. Rejeitar. Olha aí, então. Jurisprudência defensiva. Se procurasse na lei, meu amigo, aonde que fala que eu não posso me manifestar, que eu não posso interpor um recurso antes da decisão ser publicada? Aonde que está falando isso? Né? Você procurava, não falava. Não achava. Isso eles criaram isso, eles inventaram. Sendo que ele estava cooperando com o bom andamento do processo, e eles interpretaram isso como um desrespeito. Né? E claro, que tem algum efeito colateral? Pode ter. Qual o efeito colateral que pode ter? O efeito colateral é o seguinte, meu amigo. Se a decisão não foi publicada, ela não existe. Esse é o efeito colateral. O que pode acontecer? O juiz... Já aconteceu isso aqui em Uberaba, já vou te contar um caso. O juiz se arrepender, falar, não, dormiu, consultou o travesseiro, e falou, ontem eu dei uma sentença nesse sentido. Sim, é possível, Elisângela.
O juiz ele pode modificar antes da publicação. Perfeito. É isso mesmo. Aconteceu um caso desse aqui em Uberaba. Eu não vou falar qual é a vara, mas isso aconteceu, foi um fato notório. Tinha um advogado que era muito amigo. Tá vendo aqui o símbolo que eu tô fazendo? Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Chegado, né? Muito chegado de um servidor lá do fórum, uma vara lá, né, do fórum estadual. E esse servidor... O Icutico, adorei. Muito bom. Eu não conhecia essa expressão. Eu conhecia o Icarne. O Icarne. O Icutícula, não. Esse aqui é para quem faz a unha, né? Boa. Olha só. E aí a decisão, o juiz, porque era processos físicos naquela época, né? Não tinha processo digital, como a gente tem hoje. Os gabinetes do juiz ficavam no segundo andar. E as secretarias ficavam no primeiro andar, lá no fórum antigo. Certo? Aí, os juízes, quando eles iam proferir decisões, eles chamam isso de concluso. Os autos estão conclusos. Ou seja, estão no gabinete do juiz para o juiz proferir uma decisão. A gente usa a expressão técnica concluso. Ok? Beleza. Aí, quando o juiz proferia a decisão, baixava para a secretaria, literalmente baixava mesmo, ia lá para o andar de baixo, né? Que é onde ficavam as secretarias. Só que até aquela decisão ser juntada nos autos, né, e publicada, levava um tempo, levava às vezes 2 dias, 3, né, dependendo do volume de serviço da secretaria. A secretaria não tinha muita pressa para fazer as publicações. Né? Às vezes eles esperavam dar um volume, deu um volume aqui de tantos processos, vamos fazer publicação tudo de uma vez. Pois bem, e aconteceu desse servidor amigo do advogado avisar para ele, baixou, concluso, né, do juiz, a decisão do caso seu aqui. Você está interessado, que você me falou outro dia. Tá aqui a decisão, mas não foi publicada. Aí ele contou lá o desfecho, você ganhou, deu lá 200 mil. Você ganhou a causa, 200 mil. Aí, beleza. Ele ficou todo feliz, ligou pro cliente e tal. Aí, de repente, o juiz baixa lá na secretaria. O processo fulano de tal, versus Beltrano, tá aí? Tá, já publicou? Olha a pergunta, Elisângela, que o juiz fez. Já publicou? Porque se tivesse publicado, acabou a atividade jurisdicional. Porque com a sentença, esgota a atividade jurisdicional de primeiro grau. Esgota. Só vai voltar para aquele juiz se a parte embargar. E o outro caso era o caso de erro material. Olha aí o erro material, Erro material. Né? Que teria que refazer a decisão, o juiz teria que assinar de novo. Eram só esses 2 exemplos. Esgotava a atividade jurisdicional. Mas, pois bem, aí chegou lá o juiz e falou assim, perguntou, né, desse caso, e foi publicado? Ele falou, não foi. Aí ele falou, me dá o processo. Eu falei, desse jeito. Me dá o processo, que eu vou redecidir. Eu andei pensando melhor. Eu errei na decisão. Né? E a decisão já tinha vazado. Já tinha vazado. Né? E na hora que o juiz redecidiu, foi o resultado oposto. Olha que loucura. Se era 200 a favor, acabou sendo 200 contra. Agora, como que isso virou dessa forma, eu não lembro. Né? Agora, você imagina, o advogado contou para o cliente. O cliente já deve ter feito festa, já deve ter feito dívida com esse dinheiro. Né? Que tem uns caras que são muito doidos, né? Que não espera sair o desfecho final, transitar em julgado. O cara não espera. Ele já conta com aquele dinheiro, ou ele já negocia crédito futuro, sei lá. Né? Então, pois é, Bruno. Você imagina a cara, né, do servidor. Então, exatamente. Apressados, né, se dão com a língua nos dentes. Exatamente. Esse é um ponto interessante, porque se a decisão não foi publicada, ela não existe. Não existe. Né? Então o juiz pode modificar ela a qualquer tempo. Ele pode chegar e fazer isso que eu te disse. Isso aí que o juiz fez é válido? Perfeito. É válido, sim. Para o juiz porque ele não foi publicado. Se tivesse publicado, ok, tudo bem, acabou. Porque a publicidade é uma condição de eficácia da decisão. Né? Agora não publicou, ele pode mudar de ideia, consultou o travesseiro, né, fez uma oração à prece lá, o anjo da guarda falou para ele, opa, aquela decisão você errou, vai lá e refaz, né? Não sei, né? É perfeitamente possível. Bom, para a gente terminar isso, né, o artigo 218 fala o seguinte:
Os atos processuais, 218, né? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Anota aí, 218, parágrafo 4º do CPC, fala que será considerado tempestivo o ato praticado antes do seu início, no início do termo inicial do seu prazo. Então, o CPC, o Código de Processo Civil, botou uma pá de cal nisso, o código atual. Dizendo que você quer embargar antes da decisão ser publicada? Perfeito, pode embargar. Seu recurso não é intempestivo. Esse recurso é tempestivo. Tá? Não será considerado intempestivo o ato praticado antes do seu termo inicial do prazo. Então, 218, parágrafo 4º, botou uma pá de cal nisso. Tá? Então, na próxima aula, a gente analisa, faz essa análise aqui, ó, do texto de lei. Tá bom?